Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira! O economista Otto Nogami fazendo projeções e perspectivas para a economia nacional no próximo ano. O advogado Marcos Tavares Leite trazendo mais um relevante assunto para nós. O economista Roberto Luiz Troster abordando um importante tema. E nesta semana o presidente do Simp, Joseph Cury, recebe o presidente estadual do PT, Luiz Marinho. Fique conosco. Recentemente, uma grande instituição financeira divulgou a perspectiva da atividade econômica para o próximo ano, para o ano de 2022. E para surpresa do mercado, eles apontam uma retração da atividade econômica em 0,5%. Ora, isso contraria todas as projeções que o próprio mercado realizava, no sentido de que havia pelo menos a esperança de que em 2022 a nossa economia crescesse pelo menos 1,5%. E aí surge a grande pergunta: qual a razão? Por quê? Bom, basta darmos uma olhada rápida nos dados macroeconômicos e aí nós percebemos, por exemplo, uma taxa de câmbio extremamente elevada, ultrapassando a casa dos R$ 5,50. Observamos uma inflação galopante, fora de controle e a necessidade de controlar essa elevação de preços, o Banco Central vem promovendo aumentos sucessivos da taxa de juro, inclusive culminando aí com eventuais elevações superiores a 1%. E tudo isso sem falar do déficit fiscal. Ou seja, três componentes importantes do tripé macroeconômico que indicam que realmente a nossa economia ela está passando realmente por um momento muito delicado. Delicado, inclusive, desembocando justamente nessa tendência recessiva da economia. Ora, e por que tudo isso está acontecendo? Bom, em linhas gerais, a grande preocupação que paira no ar é com relação, por exemplo, às condições estruturais da nossa economia. Quando nós falamos, por exemplo, da mão de obra, nós percebemos que já há alguns anos a mão de obra disponível no mercado ela não é qualificada o suficiente para atender às necessidades das empresas. Principalmente levando-se em conta que nos dias de hoje o uso intensivo da tecnologia exige uma mão de obra mais bem preparada. E a falta de investimentos no setor educacional, principalmente no ensino fundamental, isso mostra que o problema não é só o de hoje. O problema tende a perdurar durante muitos anos, se não décadas. Porque para recuperar essa característica de uma mão de obra mais qualificada, é necessário que se tenha tempo. E à medida que esses investimentos vão sendo postergados, as dúvidas com relação a essa qualificação aumentam ao longo do tempo. Uma segunda questão é justamente pelo fato do setor produtivo da economia não realizar os investimentos necessários para adequar a sua condição de produção ou até mesmo para manter a competitividade. Isso faz com que, ano a ano, a condição tecnológica das nossas indústrias vá se ultrapassando. Então, mais um grande problema que nós temos com relação às condições de produção da nossa economia. E um terceiro ponto importante, que atinge diretamente as pequenas, médias e microempresas. É esse inferno tributário. Enquanto o governo efetivamente não promover essa reforma tributária, simplificando o sistema de arrecadação, isso acaba, de alguma maneira, onerando as operações das empresas, elevando seus custos e, consequentemente, tirando a sua competitividade e, por que não, até mesmo a sua produtividade. Então, nós temos aí três pontos, três aspectos de extrema importância que urgentemente o governo deverá tentar equacionar esses problemas para que a nossa economia possa retomar a sua competitividade e a sua produtividade.
Depois de aprovado na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, a Presidência da República sancionou o projeto de Lei Complementar 5 de 2021, que prorroga até 2032 benefícios fiscais, isenções e reduções geral relativos ao ICMS concedidos nos estados e no Distrito Federal. Isso que tentava combater uma guerra fiscal, restringindo a possibilidade de concessões de benefícios e isenções de forma a atrair determinadas atividades, que estava já com seus dias contados, agora pode prosseguir até 2032. É importante nesse sentido de nós vermos que isso é uma forma de se buscar a atração de atividades empreendedoras da indústria, do comércio e dos serviços dentro de um determinado estado, dentro da razoabilidade, mas sempre permitindo a atividade empreendedora para que se possa ganhar no volume de produção e de vendas. Essa lei complementar agora sancionada, ela atinge várias atividades industriais, comerciais e inclusive em relação a entidades filantrópicas e assistenciais. Com isso, nós vamos acompanhar, esperemos que essa medida, essa lei complementar, realmente sirva para estimular a produção, gerar emprego, renda, arrecadação tributária e com isso todos ganham. É assim que o CIP trabalha e continuará trabalhando, acompanhando tudo o que interessa ao micro e ao pequeno empresário da indústria, de forma a assegurar a continuidade de sua atividade, a sua arrecadação, lucratividade e formalidade. A letra K, de Kant, considerado o principal filósofo da era moderna. Kafka, um dos mais influentes escritores do século XX. Kepler, figura-chave da revolução científica do século XVII. Keynes, suas ideias mudaram a teoria e a prática da macroeconomia. O caminho para o sucesso começa com a letra K. Acesse captar.net e descubra tudo sobre esse caminho. Olá! Mudanças na política monetária e mudanças positivas. No último dia 27, o Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, aumentou a taxa em 1,5%. Juros altos é algo que ninguém quer. A questão é, se você aumenta rapidamente os juros, é um ciclo mais curto e a taxa final é mais baixa do que um ciclo demorado. O Banco Central demorou para reagir e estava começando um ciclo muito devagar. O que fez isso? Que as expectativas de inflação subissem e que as expectativas da taxa de juros subissem ainda mais. Com essa mudança de política monetária, subir de 1 para 1,5%, que deve ser o novo patamar, os juros ainda vão subir 2 ou 3 reuniões mais. Todavia, vão subir rapidamente, a inflação vai começar a cair, a curva de juros vai começar a cair e com isso ganham todos, ou perdem menos do que perderiam com o gradualismo anterior. A inflação é um problema, a inflação, o IPCA e o INPC estão na casa dos 10%, o preço da cesta básica está acima de 19%, quer dizer, é um imposto regressivo em que os mais pobres pagam proporcionalmente mais. Acabando com a inflação, acaba com esse imposto, ganha os mais pobres, ganha o país como um todo, ganha o Brasil. É isso. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é Luiz Marinho, presidente estadual do PT. Foi ministro do Trabalho, foi ministro da Previdência, prefeito, ou seja, um homem de uma grande bagagem e que nós iremos conversar um pouquinho sobre o Brasil de hoje. É um prazer tê-lo conosco. Prazer todo meu, Cury. Quanto tempo. É verdade. Grande amigo José Cury, um prazer enorme estar aqui, cumprimentar os teus internautas, os teus telespectadores,
a turma do YouTube, das redes sociais. Um prazer enorme. Estou à disposição. Muito obrigado. Com a sua experiência, qual a sua análise hoje do momento do Brasil sobre o aspecto político, econômico e social? Olha, eu costumo dizer, chamar a atenção o seguinte: o Brasil não é a primeira crise que nós passamos. Passamos tantas outras. Ela chama muita atenção pela qualidade, ou pela falta de qualidade do atual presidente da República, convenhamos. Nós nunca assistimos um presidente da República tão boçal como o atual, para falar um termo, podia citar tantos outros. Então isso chama atenção. Mas se olhar o Brasil do desemprego, da fome, da miséria, da falta de perspectiva, metade da juventude falando se pudesse deixar o Brasil, se você voltar lá para 2002, governo Fernando Henrique, finalzinho do governo Fernando Henrique, quando o Lula ganhou as eleições, qual era o Brasil de 2002? Também era o Brasil da fome, da miséria, da falta de perspectiva, metade da juventude falando de deixar o Brasil. Inflação projetada para 30% ao ano e devendo para Deus todo mundo. O governo Lula vem, salda as dívidas, passa a andar de cabeça erguida, insere o Brasil internacionalmente como poucas vezes se viu e constitui uma reserva cambial que, se não fosse essa reserva cambial, seguramente hoje o Brasil estaria numa tragédia muito maior. Ou seja, a minha conclusão é que, apesar dos graves problemas, nós temos que enxergar esperança, enxergar saída. E é assim que eu vejo o Brasil, um Brasil que tem jeito. Bem, qual é a visão dessa saída na sua análise? Passa pela democracia. A democracia tão atacada, né, com golpe contra a presidenta Dilma, convenhamos. A situação do Brasil era ruim, dado a não aceitação do resultado eleitoral por parte do Aécio Neves, que faz um verdadeiro pacto com o Eduardo Cunha e não permite a Dilma governar mais a partir da reeleição. Ou seja, no finalzinho já do primeiro mandato, a Dilma começou a ter muitas dificuldades, todos os projetos que ela tentasse, por mais que ela tentasse encaminhar qualquer projeto buscando alternativa do impacto da crise da economia global na economia brasileira, era rechaçado. Mais que isso, fizeram o pacto pela maldade, o pacote de maldade. Então, a partir dali, o Brasil começa a encontrar dificuldades, foram asfixiando a presidenta Dilma, sem absolutamente nenhuma denúncia de corrupção contra a presidenta Dilma, até caçá-la. Caçar para botar o Temer e depois o ódio, a raiva, o rancor, a antipolítica, feito nessa pregação, especialmente pelos grandes meios de comunicação, depois, combinado com as fake news, deu no que deu. E nós estamos sofrendo as consequências. Portanto, eu creio que a democracia tem a capacidade de responder a essa situação e creio que o povo brasileiro está muito consciente disso. O povo brasileiro que é muito pacato, muito ordeiro e não é muito afeito a grandes manifestações, grandes mobilizações, mas está dando um recado muito claro que está aguardando o dia 2 de outubro de 22. Já que o tema 2 de outubro de 22 está colocado, como é que você prevê as próximas eleições em outubro de 22? Eu prevejo as eleições, uma campanha duríssima, vide o comportamento do clã, da família, da milícia, do presidente da República em relação aos debates, ou ausência de debate, e a presença das agressões, das mentiras, das fake news. Portanto, será uma eleição duríssima. Apesar das eleições duríssimas, eu creio que o povo brasileiro tem muita consciência e pode consertar os erros das escolhas de 18. E, portanto, 22 ter uma escolha que possa, de novo, representar a esperança. E aí vamos ver quais são os atores que se apresentam. O que nós enxergamos, e evidentemente que eu tenho lado nesse debate, o presidente Lula, para nós, é a grande esperança que se apresenta para o Brasil. Para voltar de novo a falar de educação, de juventude, falar de política para as mulheres, povo negro, povo indígena, o povo LGBT, falar de meio ambiente, falar de saúde do animal, falar de saúde, falar de novo das oportunidades. Nós tivemos pleno emprego durante o governo Lula. Então, é essa esperança que nós vamos dar de mensagem para o povo brasileiro, que é esse o Brasil que nós achamos que é plenamente possível. Um país rico,
que ajuda a alimentar o mundo, e assistindo pessoas brigando por osso, brigando por pé de galinha, enfim. É uma situação muito contraditória para a riqueza do Brasil. E uma das contradições, Cury, é 1% das famílias brasileiras deter 49,6% da riqueza nacional. Isso é incompatível, portanto, nós teremos que enfrentar. Mas eu vejo que o processo democrático tem capacidade para responder a isso. Na sua avaliação, não existe nenhum risco democrático em relação às próximas eleições? Eu acho que o Bolsonaro vai tentar, mas eu acho que ele não tem força para tanto. Eu acho que as instituições brasileiras, públicas, enfim, apesar das eventuais fragilidades, apesar dos eventuais vacilos e que nós assistimos, né, das instituições como o Supremo, por exemplo, como o Congresso Nacional, nunca vi um Congresso tão frouxo como esse. Apesar de tudo isso, eu creio que é plenamente possível fazer uma eleição, enfrentar essas turbulências e lá na frente sairmos para um processo de transição, né, a partir dos resultados das urnas. O senhor foi ministro do Trabalho, foi ministro da Previdência. Como é que o senhor analisa a reforma trabalhista? Uma tragédia, né? Assim, uma tragédia, uma enganação, um engodo, porque venderam, você, empresário, você sabe bem disso. Quanto maior o poder aquisitivo da classe trabalhadora, quanto mais emprego, quanto mais forte é o mercado de trabalho, maior a remuneração, melhores acordos coletivos, portanto, melhor para o mercado consumidor. Quanto mais mercado consumidor, mais demanda de contratação, de produção, geração de emprego. É o pleno emprego do governo Lula. A reforma trabalhista e previdenciária foi vendido como a necessidade de fragilizar os contratos, de precarizar os contratos, as formas de contratação que geraria emprego, engodo. Porque quanto mais você achata o salário e o poder de compra, a massa salarial, menos você terá capacidade de compra e, portanto, cria necessidade de demissão. Foi o que aconteceu e o desemprego, portanto, saltou de novo no patamar que nós tínhamos do desemprego lá nos anos 2001, 2002. Esse é o processo. Portanto, a nossa tarefa é voltar a dizer, nós precisamos voltar a falar de distribuição de renda, nós precisamos voltar a falar de crescimento do poder de compra do salário mínimo e, a partir do salário mínimo, crescer o conjunto da massa salarial. E nós precisamos falar de distribuição de renda, portanto, precisamos falar que aquele 1% que eu me referi é preciso contribuir mais com a distribuição de renda. Na análise hoje de mercado, o poder aquisitivo está em queda e, consequentemente, o mercado interno está sofrendo, consequentemente, emprego. Isso está nas nossas pesquisas, estão nas pesquisas gerais. Na sua avaliação, isso vai se arrastar até final de 2022? Eu creio que nós vamos continuar nesse calvário por mais um período. Nós estamos aí nesse calvário e creio que 21 terminará assim, 22 eu acho que começa um processo de retomada, até porque o próprio processo eleitoral dá uma reaquecida na economia de forma pontual, de forma residual, então isso acaba colaborando, mas insuficiente de forma estrutural de falarmos de uma saída. Sim. Eu acho que a saída passa por um novo momento de readquirir credibilidade institucional, política, social, de uma nova turma, novo time de governo, para voltar a falar de um processo de retomada. Evidente que isso passa necessariamente por falar de equilíbrio fiscal, passa necessariamente falar de um processo de retomada de investimento, seja na infraestrutura, seja, mas falar também de crédito para a pequena empresa, para a empresa, crédito para o consumo, de forma a, de novo, falar de geração de oportunidades. Claro. E creio que o poder público tem essa responsabilidade, porque o privado não vai sozinho. Não, é uma mentira dizer, não, vamos deixar que o mercado cuide. O mercado não cuida, o mercado só cuida mesmo, está indo bem, aí você vai ter investidor, você tem gente interessada, é fundo internacional, fundo de investimento, aí aparece, aí as coisas andam. Meio ambiente.
sua avaliação sobre meio ambiente no cenário nacional e internacional? Eu creio que nós estamos correndo um risco sistêmico em relação ao meio ambiente. A agressão à Amazônia, ao Pantanal, o jeito que estão fazendo, né, a busca desenfreada pela especulação imobiliária, do jeito que acontece, não é só na Amazônia, não é só no Pantanal mesmo. Você pode sair daqui, andar aqui pela cidade de São Paulo, nós vamos encontrar situação como essa. Portanto, a sociedade, de maneira geral, precisa adquirir um novo patamar de consciência, mas é preciso ter uma política ambiental. Na verdade, este governo destruiu, né? Colocaram tudo antes, né? O cara do meio ambiente, que é anti-proteção ambiental, o cara do trabalho, que é anti-trabalho, o cara da previdência, que é anti-previdência, o cara da educação, que é anti-processo educacional, que fala besteira que a faculdade não é para todos, é para poucos mesmo, dá no que deu, né? Seu futuro político. Olha, teremos eleições presidenciais, sabemos a sua posição, sabemos onde está. Você, pessoa física. Você sabe, eu fui prefeito, fui ministro, presidente da CUT, do sindicato, enfim. Eu sou presidente do PT até início de 2023. Eu tinha planejado pessoalmente para coordenar esse processo, coordenar a campanha do Lula em São Paulo, o Haddad, que será o nosso candidato a governador em São Paulo, coordenar a campanha dele, estimular a companheirada para ser candidatos a federal e estadual. Eu vejo a possibilidade de um crescimento da nossa bancada federal e estadual, vejo a possibilidade da eleição do Lula, uma grande esperança para o Brasil, vejo a possibilidade do Haddad estar disputando o segundo turno em São Paulo. Nós nunca tivemos, nos 40 anos do nosso partido, a um ano da eleição, uma pré-candidatura e colocasse no patamar que o Haddad se encontra nesse momento, portanto, uma grande esperança do PT governar São Paulo a partir de 23. E nesse cenário, a companheira vira para mim e fala, escuta, mas e você vai coordenar? Não, você tem que ser candidato. Então, eu serei candidato a deputado federal o ano que vem. Ser candidato é fácil, viu, Cury? Duro mesmo é ganhar a eleição, aí você precisa dos amigos, viu? Então, quem estiver nos assistindo, seja bem-vindo nesse processo. Luiz Marinho, desejamos pleno êxito nessa empreitada gigantesca que você tem pela frente, não só como candidato a deputado federal, mas como um homem extremamente influente em relação ao presidente Lula nas próximas eleições e desejar a vitória da democracia. A democracia é o grande cerne e desse cenário você é uma peça importante para manter a democracia e o seu partido também. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá! A letra K, de Kant, considerado o principal filósofo da era moderna. Kafka, um dos mais influentes escritores do século XX. Kepler, figura-chave da revolução científica do século XVII. Keynes, suas ideias mudaram a teoria e a prática da macroeconomia. As ideias, a mudança, o conhecimento começam com a letra K. Acesse agora captar.net e saiba como você pode ter acesso a tudo isso.